Olá, estamos começando o TVL Comunidade. Muito obrigado você pela sua companhia aqui na TV Legislativo, o canal da Câmara de Vereadores de Blumenau. Hoje nós vamos falar sobre o papel, a função, as atribuições do Poder Legislativo. Convidei para participar aqui do TVL Comunidade a advogada, professora, ex-procuradora aqui da Câmara Municipal, a doutora Sandra Krieger Gonçalves. Doutora, obrigado pela sua participação. Muito obrigada tudo bem? também. É um prazer retornar aqui à Câmara. Senhora que foi, por 3 gestões, procuradora aqui desta Casa do Povo. Foi, com muita honra. Bom, saudades também? Sim, o Legislativo é um órgão público muito bom de se trabalhar. Ele representa todas as facções do pensamento político, mas esse debate eu acho muito interessante para a sociedade. Na sua opinião, o que é mais importante as pessoas saberem sobre o Poder Legislativo, que muitas vezes a população, de forma geral, confunde, doutora? Eu acho que é o papel do vereador, né? Que o vereador tem um papel muito relevante como integrante do estabelecimento, por exemplo, de políticas públicas voltadas ao atendimento daquele segmento chamado município, que é muito próprio, que é muito específico, que tem uma realidade local muito específica. E o vereador tem esse papel que é muito relevante. E, às vezes, as pessoas não se dão conta disso e talvez interpretem que o vereador, por ser o representante muito próximo da população, acaba sendo demandado com, por exemplo, atendimento de vaga em creche, pavimentação de rua, enfim, toda a demanda daquela sociedade, da cidade. Né? Não que ele não possa, obviamente, representar a coletividade nesse sentido, mas o papel fundamental do Legislativo é legislar, é estabelecer regramentos para a sociedade local. Existe muito na população de que o vereador também precisa fiscalizar, está fiscalizando sempre as ações do Executivo. Também é nesse caminho, doutora? Também é nesse caminho, porque ao Executivo ter que demandar à Câmara para estabelecer qualquer legislação que diga respeito, por exemplo, a plano diretor, por exemplo, a questões voltadas a plano de carreira e estatuto do servidor público, por exemplo, voltadas ao estabelecimento de uma política de ocupação fundiária, enfim, tudo aquilo que o Executivo tem de meta de atendimento a programas sociais, econômicos, políticos do governo, passa pelo crivo, pela análise do Poder Legislativo, em matérias afetas àquele projeto de lei. Então, há uma década, a doutora Sandra Krieger, que foi procuradora aqui do município, lançou esse livro aqui que está em minhas mãos, O Município na Constituição Federal de 1988. Isso. Autonomia, competência legislativa e interesse local. Basicamente, aqui nesse livro está dito que o município pode legislar e o Poder Legislativo, a Câmara, é fundamental para isso. Exatamente. Aqui, na ocasião, há uma década atrás, e esse debate continua sendo recente, continua sendo um debate que existe hoje, não é superado, a Câmara de Vereadores exercia um papel, digamos, secundário e o município não tinha aquele status que a gente chama status constitucional de ente da federação. Então, antes da Constituição de 88, quem estabelecia todas as regras para que o funcionamento dos municípios se dessem era a Constituição do Estado e, consequentemente, o governo estadual. A partir de 88, a Constituição de 88 deu aquilo que é um modelo completamente diferente de Estado de federação, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde tem a União e o Estado-membro. Nós, no Brasil, temos o município como integrante de um ente da federação, tal qual o Estado, o Distrito Federal e a União. E isso faz toda a diferença, porque dá ao município autonomia para legislar em matéria de interesse local, que é o que diz o artigo 30 da Constituição. Agora, com tantas leis que já existem, né, doutora, em todo o país, no Estado, aqui no município também, há ainda o que legislar, o que fazer em termos de legislação? Sempre há, né? A matéria política pública, ela não se esgota nunca. Então, ela começa com o orçamento público, que é o estabelecimento de onde e como o governo estadual, federal e municipal gastará o seu recurso, como é que ele vai, o que ele vai arrecadar e quais são as metas de rubricas, né, números de rubricas orçamentárias que nada mais significam de onde será gasto. Lei, né? O orçamento é uma lei. Né? É uma lei que é discutida, que é debatida no âmbito do Poder Legislativo. Ela vem de iniciativa, o vereador não pode ter iniciativa, digamos, fazer o projeto de lei do orçamento.
porque esse é o papel do Executivo. Mas no momento em que o Executivo precisa fazer o orçamento, ele tem que mandar para o Legislativo. Né? A gente está vendo agora o governo federal extremamente preocupado que o orçamento na União ainda não foi devidamente votado. Por quê? Porque sem isso o governo o Poder Executivo não consegue implementar as despesas. Ele precisa que o Legislativo exerça o seu papel. Não consegue aplicar os recursos propriamente dito. Exatamente. Né? Então, Doutora, assim, dizer que o número de leis que existem, isso não significa dizer que não tem espaço para legislar. Pelo contrário, há necessidade de todo ano se votar o orçamento, por exemplo. Agora, no que o vereador pode legislar, por exemplo? Porque a gente escuta muito falar nas comissões, principalmente, que há vícios de iniciativa. Queria primeiro que a senhora explicasse o que é um vício de iniciativa. O vício de iniciativa é quando, apesar da matéria estar dentro do universo de assuntos que o Poder Público Municipal pode legislar, o vereador não pode começar o processo legislativo. Ele não pode, propor o projeto de lei. Quem tem que propor é o Executivo. Ah, mas então ele não pode fazer nada. Não, pelo contrário. O Executivo propõe, mas ele vai discutir, ele pode fazer emendas, ele pode não aprovar, né? Papel mais preponderante não tem. Se o Legislativo não aprova determinada linha de atuação do Executivo via projeto de lei, esse projeto não é implementado. Né? Mas ele não tem iniciativa. Então, uma coisa é falar em matéria, quais são as matérias de interesse local. Outra coisa é falar quem começa o processo legislativo. Por vezes, o vereador quer iniciar o processo legislativo e ele não pode, porque precisa vir o projeto do Executivo. E nas imagens que a gente está mostrando aí, agora o plenário, né, as audiências públicas, encontros que são feitos aqui na Câmara, só que a gente viu antes os vereadores na comunidade, né, vendo ponte que não precisa ser reformada, manifestos. Isso é muito comum dos vereadores fazerem porque a população pede isso, né, doutora? É claro, isso é um dos papéis que ele tem de fiscalização dos atos do governo, né? Mas, no entanto, ele não tem o poder de estabelecer se, por exemplo, que é uma atuação administrativa, executiva, e o próprio nome, quem executa as políticas é o governo, é o Poder Executivo, né? Então, o vereador pode efetivamente exercer um papel de representação social junto à comunidade, ele tem que fazer isso, mas ele não pode legislar sobre isso sem o Executivo e também não pode definir qual é a política por exemplo, de um afastamento de rua. Quem vai pavimentar determinada via pública, quem vai definir isso é o Executivo. Voltando à questão da legislação, então o que o vereador pode fazer, pode legislar, em que o município pode atuar fazendo leis, doutora? Tudo aquilo que diz respeito ao interesse local. E é uma expressão absolutamente genérica, né? Então, há muita discussão em torno de quais os limites, o que afinal de contas é o interesse local. Então, por exemplo, em matéria tributária, quem define a alíquota, quem define a forma pela qual o imposto será aplicado, o IPTU, por exemplo, o ISS, por exemplo, que são impostos municipais. Tributos municipais. Tributos municipais. O IPTU, a contribuição de melhoria, o ISS, efetivamente, não sofrem ingerência de nenhuma outra regra jurídica, a não ser a Constituição, que diz que é competência do município dizer como ele vai cobrar, que fato gerador terá, mas toda a política de cobrança do IPTU e a regra para que isso aconteça é do município. Né? Mas o vereador, ele pode estabelecer, por exemplo, isenção, é absolutamente discutível, por conta de vício de iniciativa. Agora, o município poderia O município mandando o projeto de lei para a Câmara, a discussão aberta, aí o vereador pode exercer todo o seu papel em torno desse projeto. Mas o vereador não pode iniciar o processo de reforma do Código Tributário, por exemplo. A maioria, então, das decisões do Executivo, do que a Prefeitura pretende fazer, passa pela Câmara, se submete ao crivo da legislação que lhe é afeta e, portanto, a projetos de lei de iniciativa, ainda que de iniciativa do governo municipal, tem que passar pelo Legislativo. Aí vem a fundamental importância, né, do Poder Legislativo. Exatamente. Dá o crivo, dá a decisão final. Então, mesmo que o Código Nacional, desculpa te interromper, mas o Código Nacional de Trânsito, ele dá todo um regramento de multa, de infração de trânsito, tudo isso. Mas quem dispõe sobre, por exemplo, qual é o limite máximo de velocidade naquela via pública é a legislação local. E isso passa pelo Legislativo. Né? Agora, mesmo que o Legislativo aprove ou rejeite, o prefeito vete, por exemplo, aprove, o prefeito vete. O veto volta para a Câmara, né, doutor? Volta para a Câmara. Decisão a final palavra final é da Câmara de Vereadores. Câmara. Promulgação em matéria de uma lei, sim, sem dúvida.
Então tá aí a importância. Agora, a lei orgânica, doutora Sandra, as pessoas se questionam, o que é, afinal de contas, a lei orgânica do município? Comparando com a estrutura que a gente tem de organização legal no Brasil hoje, a Constituição Federal estabelece regras para o Estado todo, o Brasil como um todo. A Constituição Estadual, seguindo o regramento da Constituição Federal, estabelece as regras do Estado como autônomo. E a Constituição do município qual é? É a lei orgânica do município, né? Considerando que a União dita regras gerais e quem estabelece regras específicas é o município, sobrando para o Estado só aquilo que a gente chama de competência suplementar, de legislar suplementarmente, é muito importante que a lei orgânica estabeleça, por exemplo, qual é o funcionamento, como é que tramita um projeto de lei, como é que ele começa, como é que ele termina. Então, onde é que está o vício de iniciativa? Está estabelecido na lei orgânica. Quais são as matérias de privativas de iniciativa do prefeito? Está na lei orgânica. Quem pode fazer o quê está na lei orgânica. Quem pode fazer o quê e qual é o procedimento para fazer isso? Está na lei orgânica. Então, ela é muito importante. A lei orgânica em Blumenau foi criada depois da Constituição, obviamente. Nos anos 90, anos né? 90. No início dos anos 90, a primeira lei orgânica. Quem pode alterá-la? Somente o a legislativo. Câmara? Somente os vereadores? Somente. Que é o constituinte local. Né? O que mais determina a lei orgânica, doutora, além do que pode fazer de vícios de iniciativa, A lei orgânica estabelece quais são as linhas, digamos assim, políticas que o governo municipal deve adotar em determinado assunto. Então, desde da questão de servidor público, dizendo que deve ter um estatuto de servidor público municipal, desde a matéria tributária, que deve haver um código de tributário do município de Blumenau, até a questão dos procedimentos de funcionamento dos órgãos públicos. Então, por exemplo, se o secretário municipal pode ser vereador ou não, está na lei orgânica. E se o vereador pode exercer cargo público ou não, qual é o cargo? É só secretário. Então, toda essa questão de organização política do município, de funcionamento legislativo, passa pela lei orgânica. É comum ela sofrer alteração, a lei orgânica, doutora, pela sua experiência também no legislativo como ex-procuradora? Ela já sofreu algumas alterações, mas ela é ainda a lei orgânica originária. Não se fez uma nova lei orgânica do município de Blumenau. Só pequenas alterações. Sim, alguns projetos que, aliás, tramitam de forma diferente. Tem várias sessões, tem interregno entre uma sessão e outra. A discussão é muito mais ampla, tem todo um requisito de procedimento que as outras leis não têm, justamente pelo grau de complexidade e de importância que ela tem. Né? É importante a gente explicar também para as pessoas, para o público aqui da TVL, quais são os tipos de projetos que existem, né? Porque as pessoas escutam falar projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária. O que é isso, afinal de contas, né, doutora? É uma classificação que vem da Constituição e que não é muito difícil de entender, mas é preciso fazer esse raciocínio à luz da Constituição. Um projeto de lei complementar significa que, em algum momento, na Constituição Federal, está estabelecido que será por lei complementar regulado tal assunto. Então, no município de Blumenau, a lei orgânica diz quais são os projetos que tratam de matérias que devem ser objeto de lei complementar. Aquilo que não está expresso na lei orgânica do município, que é complementar, significa que não é, ou seja, lei ordinária. Qual é a diferença entre uma lei complementar e uma lei ordinária? A lei complementar, como o próprio nome diz, complementa o que diz a lei orgânica. A lei ordinária trata de matérias regulares, normais, que não são extraordinárias. Então, se fosse para estabelecer assim, qual é a matéria especial, relevante para a lei orgânica? Isso é matéria de lei complementar. Tá aí, é só um nome? Não, não é. A lei complementar tem toda uma tramitação e, por exemplo, precisa de 2/3 da aprovação, coisa que uma lei ordinária não precisa, basta o voto da maioria. Então, tem todo um requisito. Por quê? Porque a matéria que ela regula é mais importante. Então, eu já citei antes, Estatuto do Servidor, Plano Diretor, Orçamento, tudo aquilo que diz respeito a plano de carreira, todas as matérias que são codificadas, elas passam por uma regra específica de lei complementar. Elas são complementares à lei orgânica. Quer dizer que numa votação, por exemplo, tem que ter 2/3 da... Tem que ter 2/3 para aprovação do projeto. Não é só a metade para dos mudar, vereadores. por exemplo, o plano diretor, é muito mais... exige-se muito mais do que para mudar uma legislação que trate ordinariamente sobre, por exemplo,
uma regra de vaga em creche, uma regra de outro tipo de discussão em torno de, por exemplo, uma questão que eu li há pouco que a Câmara estava discutindo em matéria de lei ordinária, foi se abria ou não abria o comércio em determinados horários. Isso é matéria de lei ordinária. Por quê? Porque a lei orgânica não trata disso como lei complementar. É importante que a senhora citou esse assunto, porque tem um questionamento importante das pessoas também sobre legislar diante do comércio, né? Sei lá, supermercados, estacionamentos, enfim, iniciativa privada, né? Isso. Isso pode, não pode, doutor? O que diz a lei? É possível? Porque a Câmara, por exemplo, em torno disso a Câmara aprovou a lei dos circos, por exemplo, a lei dos bancos, né? Isso, exatamente, bem lembrado. lembrado. A lei do CIO agora, por a última lei aprovada do ano passado. Então, o que pode e o que não pode? Essas leis podem. Em Blumenau se determinou que não haveria mais circo que explorasse qualquer tipo de apresentação que envolvesse animais. Né? E acho que essa lei foi, inclusive, de iniciativa do vereador Célio Dias, se não me falha a memória, há uns 4, 5 anos atrás. E, a partir de então, se discutiu se isso feria a iniciativa privada. Não por quê? Porque a questão, como eu falei, de política local é do município. Então, esse papel o vereador pode exercer, e essa iniciativa é dele. Ele não tem vício de iniciativa nesse sentido, de não poder, em Blumenau, dar alvará de funcionamento para circo que explore qualquer tipo de animal nas suas apresentações. Agora, há uma questão também de gerar despesas, tanto para a iniciativa privada ou para a iniciativa pública. O que diz a respeito a isso, doutora? Isso é um grande óbice para o trabalho do vereador, porque o vereador ele não pode legislar em matéria que crie uma nova despesa. Então, por exemplo, se ele começar um processo legislativo que envolva a criação de uma nova escola, a criação de um posto de saúde, isso obviamente influenciará na despesa e no orçamento que o município estabeleceu para aquele ano no gasto com saúde, com educação. Esse ponto é um ponto realmente que limita a atuação em termos de iniciativa. O vereador não pode iniciar projeto de lei que envolva o aumento ou o gasto, ou mude regra de gasto orçamentário do Executivo. Por quê? Porque a iniciativa é do Executivo. Isso teria que vir do Executivo, então? Sim. No momento em que vem do Executivo, o vereador pode debater, pode fazer emenda, ele só não pode começar o processo. Agora, a emenda, ela pode gerar despesas? A emenda pode gerar despesas na medida em que a iniciativa de emenda é dele. E isso também é uma outra discussão em torno da constitucionalidade da atuação do vereador. Eu defendo, isso é um ponto de vista meu próprio, e baseado em uma série de julgados de tribunais e mesmo da minha vivência da Câmara, que não faria nenhum sentido se o vereador não pudesse apresentar emenda a projeto de lei, ainda que isso influenciasse no custo final desse projeto. Por quê? Porque a discussão é sempre em torno da iniciativa. Então, o vereador não pode criar uma nova despesa, mas no momento que essa despesa foi criada pelo Executivo, discutir como é que ela vai se comportar, o vereador pode, na minha opinião. Doutora, há uma questão bastante polêmica, que é a questão dos projetos chamados inconstitucionais, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, de vice-iniciativa, etc. O que é isso exatamente? Um projeto é inconstitucional quando ele viola o ordenamento maior, que é o do ordenamento da Constituição. Ele pode ser inconstitucional porque ele começou no lugar onde não poderia. Então, começou pelo Legislativo quando devia começar pelo Executivo. Isso é um vício de inconstitucionalidade. Ele determina alguma coisa que viola uma lei federal que dispõe sobre a matéria, que o município não tem autonomia para legislar. Então, por exemplo, se o município de Blumenau, um exemplo bem, assim, claro, aparentemente tosco, mas que dá para entender. Se o município de Blumenau resolver legislar sobre matéria penal, dizendo que em Blumenau não é crime determinada conduta, que é à luz do Código Penal brasileiro, essa regra é absolutamente inconstitucional. Por quê? Porque o município não pode legislar sobre matéria penal, isso é matéria exclusiva do Poder Federal. Agora, a senhora falou um assunto interessante antes, a questão do Código Brasileiro de Trânsito. Sim. O município determina a velocidade das ruas. Apesar de não... Uma série de... Por exemplo, a questão toda tá da área azul... Não está ligada ao Código de Trânsito. Ela está ligada ao Código de Trânsito de maneira transversa, porque a multa pela ocupação de via pública fora do que estabeleceu a lei municipal acerca da área azul,
é local. Mas a multa é disciplinada pelo Código de Trânsito Nacional. Então, uma coisa é dizer que ele não pode legislar sobre o valor da multa. Outra coisa é dizer que ele não pode legislar sobre nada de trânsito. Pode. Naquilo que diz respeito à organização interna do funcionamento do trânsito no município. Tem que sempre se pensar no interesse local. O vértice para isso é o interesse local, que é o que dá a linha constitucional para poder ou não legislar. Né? Os vereadores esbarram muito nessa questão da inconstitucionalidade. E até eu já aproveito para lhe perguntar a importância também das comissões permanentes, já que a gente está falando aqui de inconstitucionalidade, a CCJ é a que analisa essa questão, doutora. O papel da Comissão de Constituição e Justiça é fundamental porque ela tem por atribuição e até diria por obrigação verificar se esse projeto tem vício de inconstitucionalidade ou não. Se ele tem, levá-lo a plenário significa apenas democratizar o debate que deveria ser feito na comissão temática. Então, o papel da CCJ é um papel muito importante porque ele limita a essa atuação. E às vezes o vereador que teve essa iniciativa fica inconformado porque já na CCJ tem um parecer jurídico da Procuradoria dizendo que há vício de iniciativa. Então não posso legislar sobre nada. Não, tem que ter esse parâmetro, matéria versus iniciativa. Isso, para um projeto, é importante, é fundamental. E o papel da CCJ é esse, verificar se há ou não esses requisitos. Todo projeto com algum vício, ele tem algum tipo de correção? É possível mandá-lo para o Estado, para a União, né, para o governo federal, para tentar, para a Câmara dos Deputados, Senado, enfim, para tentar fazê-lo valer, doutora? Sim, em termos de outro tipo de mecanismo. Então, representação popular recolhendo assinaturas para que o projeto de lei seja apresentado junto ao Congresso Nacional. Existe essa dinâmica na Constituição, né? Um X número de assinaturas. A representação seria popular, a iniciativa seria popular. Ou então, alternativamente, o estabelecimento de um viés de contato político entre o legislador municipal e o legislador estadual ou federal, né? Mas nunca por projeto de lei, porque essa não é a via adequada. As comissões também são importantes nessa questão, principalmente. Todas as comissões, o debate das comissões temáticas é muito importante, não só para exercer um papel de constitucional ou não, mas para desenvolver em torno do assunto que o projeto trata, quais são as linhas que a Câmara vai adotar como política pública, como fiscalização do Executivo, enfim. Então, o projeto, quando ele tramita nas comissões, essa discussão por assunto, né, transportes, finanças, legalidade ou inconstitucionalidade, é muito relevante para que ele chegue aprimorado para o plenário. Né? Doutora, agora os vereadores podem também apresentar requerimentos, indicações diretamente ao Poder Executivo, ao Estado, ao governo federal. O que isso significa, o que isso representa também? Isso representa a voz do povo, né? Porque o vereador ele tem um canal institucional para falar aquilo que a sociedade, que o cidadão comum não tem. Via de regra, ele vai para a imprensa, né? Mas o trabalho que o vereador exerce nesse contexto é de trazer da comunidade, da sociedade local, para os poderes constituídos, via requerimento, via indicação, aquilo que é o clamor da sociedade. Então, esse papel é muito relevante. E o requerimento é tão importante que ele tem uma regra de ter que ser respondido pelo Executivo. Né? A indicação não, mas o requerimento... ele traz como obrigação do prefeito... Dois, doutora? Desculpa, qual a diferença dos dois, indicação e requerimento? O requerimento traduz como requisito formal a obrigatoriedade da resposta. Então, está muito mais atrelado ao poder de fiscalização, de investigação da Câmara. Por exemplo, o vereador aprova junto ao plenário... O requerimento tem que ser aprovado em plenário. Tem que ser aprovado em plenário. Tramita no plenário, né? E aí vai o requerimento para o Executivo na atuação fiscalizadora do Legislativo como um todo. Por isso que ele passa pelo plenário, que não é individual, né? Por exemplo, o que se está fazendo com determinada obra, como é que aquele contrato foi, como é que aquela licitação foi produzida, que documentos integram aquele procedimento que a Prefeitura fez, e isso vem devolvido para o Legislativo para ele analisar e exercer seu papel de fiscalização. Com uma resposta. Com uma resposta necessária e com os documentos requisitados. Já a indicação, não. A indicação é uma
prerrogativa que o vereador tem para chamar a atenção do Poder Executivo, seja ele do Estado, seja ele do município, enfim, onde é dirigida essa indicação, para aquilo que ele ouviu, para aquilo que ele atendeu da sua comunidade. Então, a indicação de, por exemplo, precisa tomar conta de que determinada rua está precisando refazer a pavimentação, tem buraco, tem falta de iluminação pública, isso é objeto de indicação. Uhum. Bom, com essa nossa conversa, acho que deu para explicar, né, para o público qual que é o papel, as atribuições, as funções reais dos vereadores, né? Que são muito relevantes, né? Que são muito relevantes. O papel do vereador no município, eu sempre digo que o vereador é o emissário mais próximo que a população tem. Né? Porque o prefeito nem sempre está disponível e é em um só. Né? O vereador, são vários vereadores que normalmente representam um pouco mais aquela localidade e estão ali, né, são acessíveis. E isso faz toda a diferença para a realização da democracia, penso eu. Doutora, obrigado pela sua participação. Imagina, até a próxima. Foi uma honra. Muito obrigada também. Doutora Sandra Krieger Gonçalves, que é advogada, é professora, ex-procuradora também aqui da Câmara de Vereadores, veio conversar conosco sobre o que faz o vereador, as suas atribuições, né, as funções também do Poder Legislativo, principalmente aqui o municipal, qual a TVL continua, né, exibindo em 2015 atrações também ligadas à Câmara, às sessões ordinárias, os nossos programas. Continue ligado aqui na TVL. Até a próxima. Tchau, tchau.